Olá, turma do sexto ano. Vamos fazer a nossa resolução da atividade, certo? Se vocês estão vendo aí, nós estamos vendo a atividade de revisão do nosso livro de inglês, certo? Então, ó, vou colocar aqui na forma grande. E aí, a gente começou exercitando sobre o simple present, não foi? E aí eu expliquei para vocês que o simple present a gente fala de ações que nós fazemos todos os dias, cotidianamente, né? Simple present é o momento presente, é o tempo presente. Vamos para o esquema. Olha aqui. Como é que a gente conjuga um verbo no simple present? Eu tenho uma simples regra, pelo menos. Uma simples regra. O verbo que eu usar precisa se adequar ao sujeito. Quem são esses sujeitos, tia Lara? Eu vou mostrar para vocês. Os sujeitos são esses aqui, ó. Certo? Esses aqui. Ok? Tia Lara, o like tá destacado, mas não é o sujeito, certo? Esse like aqui já é outra coisa. Vamos só mostrar o sujeito. Os sujeitos são I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Ó. O I, o you, o he, o she, o it, o we, you e they. Esses são os sujeitos. I, you, he, she, it, we, you e they. Mas, tia Lara, como é que eu vou usar esse verbo, qualquer verbo, na verdade, com esses sujeitos aí? Aí eu trouxe um exemplo, que foi o like. Like é o verbo gostar. Então, eu trouxe ele e mostrei para vocês como é que ele vai ficar quando a gente usa com esses sujeitos. Observe. Eu digo, eu gosto de, por exemplo, pizza. Eu gosto de pizza. Eu, né? Like, gosto. E o resto da frase, que seria pizza. I like pizza. Esse like aqui, ele ficou igualzinho na forma que ele tem que ficar. Like. A forma de escrever o like é essa. Então, usando com I, ele permaneceu igual. Quando eu uso com o you, o like permanece igual. Quando eu uso com we, o meu verbo permanece igual. E com you, ele também permaneceu igual. Vocês perceberam? E quando eu uso com they, o verbo também permanece igual. Mas, tia Lara, se eu quiser colocar outro verbo, o verbo estudar. Então, olha aqui, ó. Study. Se eu quiser colocar esse study no lugar do like, I study. Se eu quiser colocar o you, se eu quiser colocar o study no you, vai permanecer igual. You study. Se eu quiser colocar o study no we study. Nós estudamos. Se eu quiser colocar no you study. Vocês estudam. E se eu quiser colocar no they? Permanece igual. They study. Tia Lara, tudo bem. Então, quando eu colocar um verbo aí, nesses sujeitos, ele vai permanecer igual, né? Vai. Mas por que a senhora não falou do he, do she
e do it. É isso que eu quero explicar para vocês. Quando a gente usa o he, deixa eu grifar aqui. Quando a gente usa o he, cadê a canetinha? O he, o she e o it. Aí o meu verbo vai mudar. Ele vai receber S, ele vai receber S. Tá vendo esse S? Então, ele vai sempre receber S, ok? Algumas exceções de palavras que recebem ES, mas lembre que o simple present é isso, eu uso S nos verbos. Quando eu for me referir a he, she ou it, certo? Tia Lara, mas se eu colocar esse likes aqui, quando eu tiver com o you, está errado. Está errado. Ele só vai receber S, todo o verbo vai receber S, só quando você usar com he, she ou it. Os outros, I, you, we e they, sempre vão ter o verbo igualzinho, na forma que se escreve normal, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês também, deixa eu apagar aqui, eu trouxe para vocês também um lembrete, que os verbos que a gente termina com SS, S, SH, CH, O, Z e X, eles vão receber ES na terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa, tia Lara? Que eu não lembro quem é essa terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Vou mostrar para vocês de novo. He, she e it. Terceira pessoa do singular em inglês é he, she e it, que são justamente he, she e it. Terceira pessoa do singular. Tia, então, todas as palavras que tiver junto com he, she ou it, o meu verbo vai sempre ter um S no final, né? Isso mesmo. Mas se algumas palavras não precisarem só de S, precisar de ES, aí eu tenho exemplos. Pass, kiss, brush, watch, go, bus e fix. Perceberam que essas palavras têm a terminação que eu falei, SS, pass. Um S, kiss, né? SX, olha aqui, brush. CH, watch. O, go. Z, bus. E X, fix. Essas palavras receberam ES, porque tem essas terminações aqui, certo? Então, terceira pessoa do singular, como eu já tinha falado no outro vídeo, são as palavrinhas, são os sujeitos que vão fazer com que o verbo mude, com que o verbo tenha um S no final, ou ES, certo? Lembrem sempre disso, he, she ou it, é a palavra que são as palavrinhas que vão alterar o verbo, que vão deixar essas palavrinhas com S, ES, ou, agora eu vou mostrar a próxima regra. Verbos terminados por Y. Lembra do study, que eu falei, o study? Eles vão ter um acréscimo de S também. Mas, quando a gente fala de study, que é uma palavra que termina com Y, eu vou ter uma pequena alteração. Toda palavra que terminar com Y e antes do Y tiver uma consoante, aí eu tiro o Y e coloco IES. Mas, Lara, como é que eu vou saber que eu vou usar IES? A palavra termina com Y, terminou com Y. Antes do Y tem uma consoante
como a letra D, B, C, F, G, por exemplo. Se tiver IES, ok? Vocês vão tirar o Y e colocar IES. Mas, tia Lara, esse IES só aparece quando a gente usa com he, she ou it. E esse study vai ficar assim quando a gente usar com I, you, we, you de novo, e they, não é? Isso mesmo. Ô, tia Lara, mas aqui em cima a senhora colocou a palavra play, que também termina com Y. Por que aqui a senhora botou só o S e na palavra study, que também termina com Y, a senhora botou IES? Simples. Eu coloquei S no play, porque antes do Y tem uma vogal. Olha aqui a letra A, E, I, O, U. Se tiver A, E, I, O, U, e depois o Y, eu coloco o S. Mas se antes do Y eu tiver uma consoante, aí eu coloco o IES, certo? Vamos lá, passando. Aqui eu tenho as interrogativas. Como é que eu resolvo essa questão das interrogativas? Tia Lara, como é que eu sei identificar uma frase interrogativa? Quando você tiver simplesmente essas duas palavrinhas, ó, do e does. Se você tiver do ou does no início da frase, você já mata a charada, já vai saber que ali é uma frase interrogativa, certo? Mas também não pode esquecer da interrogação, né? Não existe interrogativa sem ter interrogação. Ô, tia Lara, mas esse do e esse does aí, como é que a gente usa? Eu uso o do sempre em perguntas e em negações. Como eu vou encontrar nas perguntas? No início da frase, eu uso o do para os sujeitos I, you, o we, o you de novo, né? Que é o mesmo de lá de cima, só que no plural. E o they, certo? Ô, tia Lara, e o does? A gente encontra onde? A gente encontra esse does, a gente usa esse does em qual momento? A gente usa esse does quando a gente vai falar com he, she ou it. Pronto. Como eu vou mostrar para vocês nos exercícios. Então, sempre que tiver he, she ou it, o meu does sempre vai aparecer nas interrogativas. Se eu tiver I, you, we e they, o meu do é quem vai aparecer nas interrogativas, ok? Aí eu tenho as minhas short answers, que são as respostas curtas. Vocês estão vendo aí nesse quadrinho aí, ó, short answers. Aqui, ó. Eu pergunto, do I like, se eu quisesse falar, do I like pizza? Do I like pizza? Aí eu posso responder, yes, I do. Short answers. Yes, I do. Sim, eu gosto. Ou eu posso dizer, no, I don't. Vocês perceberam que o do é o mesmo desse daqui da frente, ó, do. E quando eu quero negar, eu simplesmente digo no, I don't, que é a mesma coisa de do not. Aqui, ó. Do not. É a junção e que fica don't, certo? Olha aí. Aí se eu digo do you like, você pode responder yes, I do de novo, porque eu pergunto, você gosta de pizza? Aí você pode dizer, sim, eu gosto. Yes, I do. Mas se você quiser perguntar para outra pessoa e aí você mesma quer responder, do you like pizza? Você diz, yes, you do.
ou no, you don't. Percebam que o do daqui é o mesmo do daqui. A diferença é que na negativa você bota o not. Do not, que se dá como don't, certo? Aí eu pergunto, does he like pizza? Aí você diz, yes, he does. No, he doesn't. Perceberam que o does daqui é o mesmo does daqui? Quando eu falo doesn't, eu simplesmente estou negando. É o mesmo does daqui. Certo? No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Ok? Sempre he, she, it são usados com does ou doesn't. Ok? Aí aqui está outra forma negativa. I don't like pizza. Ou aqui são respostas curtas e aqui são respostas mais longas. I don't like pizza. Eu pergunto, do I like pizza? I don't like pizza. Ou simplesmente, yes, I do, ou no, I don't. São 3 opções de resposta, certo? Se eu quiser só a resposta curta, ou yes, I do, ou no, I don't. Se eu quiser uma resposta longa, I don't like pizza. E percebeu que o like não mudou, ó? Quando eu coloco aqui o he, she ou it, que é aqueles responsáveis pela alteração do verbo, quando eu coloco doesn't, olha o like como fica. Fica na forma normal. O doesn't é quem vai levar toda a responsabilidade da frase, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa resolução da atividade. Lembrando aqui, ó, da música. Se vocês lembrarem da música, gente, vocês vão fazer atividade de boas. Ó, uso do para perguntar para I, you, we, they. Do, a gente usa para I, you, we e they. Olha aqui, ó. Do I, do you, do we, do they, né? Mas se for para he, she, it, para he, she ou it, does usarei. Olha aqui. Does he, does she, does it, né? Para negar eu uso don't. Para I, you, we, they, don't. Olha aqui, ó. Don't. I don't. You don't. We don't. They don't. I, you, we e they. Mas se for para he, she, it, he, she, it, does not, eu sei. No caso, doesn't. Olha aqui, ó. He doesn't. She doesn't. It doesn't. Ok? Quando uso auxiliar, o verbo volta ao normal. Quem é o auxiliar? Do e does. Certo? Do e does. Olha o auxiliar. Do e does. Aí eu digo, quando eu uso auxiliar, o verbo volta ao normal. Olha aqui. O like não era para ficar com S, como he likes, she likes, it likes. Quando eu uso auxiliar, ele permanece normal, ó. Como os outros. Like, 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 like. Quando eu uso auxiliar, o verbo volta ao normal. Olha aqui. Ficou normal tanto na interrogativa quanto na negativa, ó. He doesn't like. Não ficou he doesn't likes. Percebeu? Quando eu uso auxiliar, o verbo volta ao normal. Aí a música tem, se por acaso eu esquecer, 0 levei. Por que vai levar 0? Porque se vocês não souberem dessa regra, vão errar tudo. E aí, por fim, na afirmativa, o verbo ganha SS ou IS. Se o sujeito for terceira pessoa do singular. Quem é terceira pessoa do singular? He, she ou it.
né? Aí eu disse, na afirmativa, o verbo ganha S, ES ou IS. Vamos ver um exemplo. Exemplo de S. Play, ficou plays. Vamos para o exemplo de ES. Pass, ficou passes. E o IES, quando eu tenho study, IES, porque terminou em Y. E aí, ó, usei a afirmativa para usar IES, S ou S. Quando o sujeito for terceira pessoa do singular. He, she ou it. Pronto. Aqui, ó. S, S ou IS. Se o sujeito for terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é he, she ou it, certo? Vamos seguir para o próximo slide. Vamos lá. Agora é a hora de colocar em prática. Vamos lá. Quando eu digo que os verbos que eu usar com I, you, we e they estão na forma normal, com he, she ou it, ele não vai ficar na forma normal, né, gente? Ele sempre vai receber o quê? Vou colocar aqui. Ele sempre vai receber, ó, na afirmativa, o verbo ganha o quê? S, ES ou IES. Se o sujeito for terceira pessoa do singular. Se o sujeito for he, she ou it. Ó, vou botar aqui. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Olha aqui. Tá vendo? Então, seguindo essa regra aí, seguindo a regra, vou colocar aqui mais organizado. Pronto. Na afirmativa, o verbo ganha S, ES ou IES, se o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it. Então, vamos completar primeiro a tabela com I, you, we e they. Como é que eu vou saber qual é o verbo que eu vou colocar nesse espaço? Observe o espaço do lado. Olha aqui, que está com studies. Studies, vocês lembram que essa terminação é IES? Lembram que a gente usa IES quando o verbo termina em Y? Então, como seria study, studies, terminado em Y? Study. Olha aí. Ele pediu para que você fizesse a forma normal da palavra study. Ó, fizesse a palavra normal aqui, do studies. Estão vendo studies aqui? Eu quero ele na forma normal, study. Agora, eu quero a forma normal de drinks. Lembre que está com he, she, it, ó, drinks. Eu tenho um S, né, aqui, ó. Na afirmativa, o verbo ganha S. Então, ó, drinks está com S. Mas a forma normal dele é qual? Quando a gente usa com I, you, we, they. A forma normal dele é sem S, drink. Vendo? Teve gente que colocou palavras que não tinha nada a ver com o assunto. Vamos para a palavra watches. Watches, lembra de watches, que eu falei que é a palavra que termina com ES, porque ela tem a terminação CH, então ela recebeu ES. Olha aqui, ó, S, ES. Como é a palavra watches na forma normal? Olha aqui. Opa. Watch. A forma normal é essa. Certo? Próximo. Finishes. Terminou com qual? Com ES. É igualzinho
A watches. Como vai ficar ela na forma normal? Finish. Certo? Forma normal é sempre quando você se refere a I, you, we e they. Starts. Starts termina com S. Olha aqui, ó. S. Sujeito, he, she ou it. He, she ou it. Como é a forma normal de starts? Start. Forma normal, né? Tira o S daí. A palavra takes. Takes. Como é a forma normal de takes? Termina com ES. Termina com S, na verdade. A palavra normal é take. Nesse caso, esse E não vai sair porque faz parte da palavra. Take. Ok? Fizemos as formas normais dos verbos. Agora, vamos saber como são esses verbos que faltam na forma do he, she ou it. Então, go. Go, com he, she ou it, ele vai receber S, ES ou IES? Qual desses três? Lembre que tia Lara falou que quando temos verbos que terminam, ó, deixa eu mostrar para vocês, que terminam com O, eles recebem ES. Então, a palavra go termina com O, né? Então, ele vai receber ES. Então, ó, Gus, certo? Vamos para o próximo nome. A palavra have. Vocês lembram do have? Olha aqui, ó, o have aqui, ó. I have a shower. She has a shower. Vocês lembram que o have tem uma regrinha, eu acredito que eu falei nas outras aulas. O have, ele vai modificar um pouco mais a palavra. O have é a forma normal. E quando a gente usa he, she ou it, ele vai ser transformado em has, certo? Eu fiz o quê? Eu tirei o VE e acrescentei só o S. Has, ok? A palavra it. It, quando eu uso com he, she ou it, ele vai ter terminação S, ES ou IES? Vou colocar aqui. It, terminação S. It's, certo? Próxima. Play. Lembra de play? É uma palavra que termina com Y. Ah, tia, palavras que terminam com Y, eu adiciono IES. Ah, mas errou. Nesse caso, a palavra terminou em Y, mas antes do Y tem uma letra A. A letra A é uma vogal. Então, eu vou permanecer com o Y e adicionar S, certo? Agora, se você usar a palavra study, olha study aqui. É uma palavra que termina com Y, mas antes do Y tem um D, tem uma consoante. Então, aí sim eu transformei ele em studies, ok? A palavra do. Do, eu tenho uma palavra que termina com O, com a letra O. Do, não é? Esse do é aquele auxiliar que a gente acabou falando lá atrás. Do é um auxiliar. E qual é o auxiliar que a gente usa para he, she ou it? Uso do para perguntar para I, you, we, they. Mas se for para he, she, it, does, usarei. Lembram? Eu adicionei ES. Olha a regra aqui. Tá vendo? Depois, lá embaixo, eu tenho wake up, que é o verbo acordar. Como é que eu vou usar wake up com he, she ou it? É uma palavra composta, né? Mas ela vai ser adicionada também S, só que na palavra wake. Wakes up. Não é wake ups, não. Viu? É wakes up. Então, ficou assim. Foi? Go, ficou Gus. Have, has. Eat, eats. Play, plays. Study, studies. Do, does. Drink, drinks.
watch, watches, finish, finishes, start, starts, take, takes, wake up, wakes up, ok? Próximo, na próxima questão, ainda na página 169, vocês estão vendo na parte de baixo do livro de vocês, certo? Temos aí um exercício, né? Temos um exercício, deixa eu voltar aqui, isso. Temos um exercício em que justamente vocês vão usar essa regra do S, ES ou IES. Vendo que vocês já viram a tabela lá em cima, já completaram, como é que eu uso o go quando o meu sujeito é o I? Vocês já viram. Então, qual é a resposta? Go. I go. Forma normal. Agora eu quero o meu verbo play com a palavra Susan. Tia Lara, mas Susan é o quê? Susan é a mesma coisa de eu dizer ela, não é uma mulher? Então, ó, vamos supor que ela é uma mulher, então she é o que a gente vai substituir. A gente não usa she para dizer que é ela, então Susan seria a mesma coisa de dizer que she. Então, she eu uso o play com qual terminação? Vejam aqui a regra. Se o sujeito for he, she ou it. Então, eu tenho she. Ele vai acontecer o quê? O verbo vai ganhar o quê? S, S ou IS. Nesse caso, o play vai ser usado com o quê? Com S, né, gente? S, né? A gente não acabou de fazer na tabela de cima? Muito bem. Vamos para a letra C. We, tracinho, ballet at school. Dance. Dance, eu quero que vocês encaixem essa palavra com we. O we a gente usa o verbo normal ou com S, S ou IS? Com o verbo normal, né, gente? O we, a gente coloca o verbo normal. Muito bem, colocamos. Se fosse he, she ou it, aí mudaria. A palavra day, eu quero a palavra start. Day, start ou starts? Start. Por quê? Porque não é he, she ou it. Só vai alterar se for he, she ou it. Vamos para a palavra he. He, eat. O meu verbo aqui, eat. Esse it aí vai ser escrito como aqui? Eu agora tenho he, viu? Olha aqui, ó. He, she ou it. O meu verbo vai ganhar S, ES ou IES. Qual desses três vai se encaixar com o it? Hein? Eats, né? Eats. Muito bem. Já completou. Teve dúvida nisso? É só seguir a regra, ok? Agora vamos para a forma negativa. Como é que eu uso a forma negativa? Para negar, eu uso don't. Para I, you, we, they. Mas se for para he, she ou it, doesn't ou does not, eu sei. Tá vendo? Don't, eu uso para I, o you não tem aqui, mas we e they. A gente usa don't, que é a mesma coisa de usar o do. E o doesn't a gente usa para he, she ou it, certo? Vou colocar aqui a regrinha da música, igual a música. Para negar, eu uso don't. Deixa eu botar aqui mais para cá. Eu uso don't. Para quem? Para I, you, we e they. Mas se for para he, she, it?
Mas se for para he, she, it, eu uso o quê? Does not. Does not. Então, olha aí, eu uso don't para negar I, you, we e they. Mas se for para he, she, it, doesn't. Eu vou usar. Então, vamos lá. Escreva as frases na forma negativa. John takes the bus to school. Como é que vai ficar essa frase na forma negativa? Eu primeiro pego o meu sujeito, que é John, que é um homem. Seria a mesma coisa de eu usar he. Então, se eu uso he, já sabe que eu vou usar doesn't. Então, John doesn't. Quando eu uso o auxiliar, que é o doesn't, o verbo volta ao normal. Quem é o verbo? Takes. Então, como é o normal de takes? Vocês botaram na tabela. Take. John doesn't take the bus to school. Certo? Pronto. Formou a negativa já. Vamos para... deixa eu diminuir aqui mais. Vou diminuir aqui. E aí vocês podem ver melhor. Então, John doesn't take the bus to school. Vamos para a próxima. Olha o sujeito, I watch TV in the evening. Qual vai ser a forma negativa? Para negar, eu uso don't. Para I, you, we, they. Lembrando da música, ó, I. Uso don't para I. Então, I don't. Depois sigo com o verbo watch TV in the evening. Então, I don't watch TV in the evening. Tá vendo que é só lembrar da música? Vamos para a terceira. She likes books. She, olha o sujeito, she. Mas se for para he, she, it, doesn't, eu sei, ou does not. Então, she doesn't. Quando uso auxiliar, que é o doesn't, o verbo volta ao normal. O verbo aqui, ó, likes. Ele vai voltar ao normal. Qual é o normal de likes? Like. She doesn't like books. Ok? Próximo. They play the piano very well. They play. They, ó. Para negar, eu uso don't. Para I, you, we, they. Olha aqui o they. They don't, né? Então, ó. They don't. O verbo normal, play the piano very well. They don't play the piano very well. E o próximo. The dog loves the park. The dog loves the park. Esse the dog é um cachorro, né? O cachorro. O cachorro é uma pessoa? Não. Então, a gente vai usar it. Ó, it. Ele vai ser substituído, se você quiser, por it. Se não quiser substituir, permanece o the dog. Sabendo que he, she ou it, a gente usa doesn't. Então, ó, the dog doesn't. Quando eu uso auxiliar, o verbo volta ao normal. Auxiliar doesn't. Qual é o verbo? Loves. O verbo volta ao normal. Qual é o normal de loves? Love. Então, the park. Pronto, the dog doesn't love the park. Tudo isso eu fiz através da música.
Se vocês lembrarem a música, fazem uma ótima prova, certo? Então, vamos apagar aqui e vamos para o próximo slide. Acho que já vamos acabar. Ó, agora, a página 176. Agora a gente vai falar sobre as interrogativas. Uso do... Vou colocar aqui. Colocar bem espaçoso. Uso o do para perguntar para quem? Para quem? Para I, you, opa, you, we, e they. Uso do para perguntar para I, you, we, they. Mas se for para recheat? Mas se for para he, she, it, eu vou usar o quê? Does, usarei. Então, uso do para perguntar para I, you, we, they. Mas se for para he, she, it, does usarei, né? Does usarei. Olha aqui. Então, se você usa o do para perguntar, você vai usar para I, you, we e they. São interrogativas. Então, vamos procurar aqui quem é I, you, we, they, para a gente colocar logo o do. E you aqui. Então, se encaixa, né? Então, vamos colocar o do aqui. Do. Certo? Depois, eu tenho, mas se for para he, she ou it. Olha o she aqui. She a gente usa does. Então, does usarei. Muito bem. Does usarei. Agora, eu quero they de novo. Uso do para perguntar para I, you, we, they. They. Então, eu vou usar do. Uso do para perguntar para I, you, we, they. Pronto. Encontrei o sujeito, já sei a resposta. E you. Uso do para perguntar para I, you. Então eu vou colocar do de novo porque tem o you, né? Próximo. Your sister. Aí é uma pegadinha. Vocês não podem esquecer. Aqui uma pegadinha. Your sister não é you, viu? Your sister é sua irmã. Sua irmã é um homem ou mulher? Se você sabe dizer que sister é irmã, irmã é uma menina. Então, a gente chama, se refere a mulheres por she. Então, qual seria o auxiliar que eu ia usar? O do ou does? Mas se for para he, she, it, does usarei. Então, ó, does. Ok? Pronto. Terminamos nossa atividade. Espero que vocês tenham lembrado da música, certo, gente? Sabendo a música, vocês fazem a questão da prova com a maior simplicidade, certo? Então, terminamos por aqui. Ficamos de estudar outro assunto, mas vamos parar por aqui, certo? Que seria um assunto chamado Present Continuous. Mas, como não vamos ter tempo, então, see you next class. Façam essas atividades aí, estudem também os capítulos que estão no cronograma, menos o último item, tem lá Present Continuous, certo? Present Continuous é esse assunto aqui, ó, vocês não vão precisar estudar, certo? Só vão estudar o Simple Present, capítulo 3 e 4, ok? Tem lá as páginas direitinho. Então,
See you next class. Bye, bye, queridos. Mandem a correção depois, certo? Ou vocês podem mandar pelo WhatsApp mesmo. Então, tchau, tchau.